Então, ou seja, nós vemos fazendo isso, monitorando os nossos trabalhadores, para que a gente possa fazer e desempenhar um bom trabalho. Uma outra questão que eu queria levantar, que eu tinha esquecido, há 3 anos atrás, nós apresentamos para a cidade de Porto Alegre, todas as nossas bases territoriais, um programa chamado Obra Pública Legal. Ou seja, nós preocupados com as obras públicas, que é onde nós temos tido os maiores problemas de precarização, de acidente. Basta ver que, em 2010, houve 2 mortes na EBAT lá de Ipanema, poderiam ter morrido os 11, né? E assim sucessivamente, mais trabalhadores sem carteiras. Encontramos, numa construção aqui na JRN, mais de 70 trabalhadores sem carteira assinada. E quando a gente fala em precarização, eu quero que vocês entendam que cuidem, porque tem muitos trabalhadores sem carteira assinada em grandes construções, em grandes construtoras, né? E cuidem bem disso. E falando do Obra Pública Legal, o prefeito, depois de 2 anos, né, ele assinou o decreto Obra Pública Legal. Isso quer dizer o quê, gente? Nós não estamos preocupados só com a segurança e saúde do trabalhador, mas também com as finanças públicas da cidade de Porto Alegre e dos municípios que nós representamos. Esse Obra Pública Legal não é para penalizar A, B ou C. É um programa diferente. É um programa que veio a beneficiar, ou seja, a reconhecer as boas práticas desenvolvidas pelas empresas. Ou seja, é premiar as empresas que têm boa prática na construção civil. Porque chega da gente só penalizar. Está na hora de tu ver que a empresa, presidente Ricardo, que faz e que pratica a coisa certa, ela tem que ser valorizada também, né? Então, ou seja, e para que vocês entendam, nós não estamos, de maneira nenhuma, nas caças às bruxas. Nós queremos e vamos premiar aqueles que fazem o melhor para os seus trabalhadores. Agora, aqueles que não fazem, não adianta reclamar para o Papa, para o Bispo, para quem quer que seja. Normalmente, gente, a gente fala para as pessoas dos nossos erros. Se nós corrigirmos os nossos problemas, nós não vamos ter mais. Aquilo que foi dito, Luiz Carlos, que muitas vezes a SRT volta nas empresas, vai lá, mostra o problema, volta, o problema é o mesmo, porque continuam errando da mesma forma. E isso acontece quando a gente faz. E os erros se sucedem. Parem com isso. Venham e conversem com a gente, que nós vamos, juntos, ajudá-los a solucionar os problemas. Então, gente, eu acho que é a minha última manifestação, dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, que nós, do Sindicato dos Trabalhadores, nós somos parceiros de todos vocês, que o trabalhador da construção civil, e não só da construção civil, mas o trabalhador brasileiro, em qualquer setor, ele é parceiro, né? E que nós podemos construir uma sociedade melhor, nós podemos construir um país melhor, desde que vocês e nós aqui queremos as mesmas coisas. Nós buscamos o melhor para as pessoas. E acreditamos que vocês também. Só falta pouquinha coisa para que a gente possa, doutora, caminhar ou trilhar o mesmo caminho. Falta muito pouca coisa. E eu tenho certeza que esse pouco que falta, nós vamos mudar isso. Nós vamos estar juntos. Porque é isso que todos aqui que estão nessa mesa querem. Porque querem a mesma coisa. A segurança das pessoas, o direito das pessoas, a igualdade das pessoas. A igualdade de direitos. É isso que nós buscamos. Muito obrigado a todos vocês. Eu acredito no empresário da construção civil de Porto Alegre. Acredito no empresário da construção civil do Brasil. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que um mundo melhor nós podemos dar para as pessoas. Muito obrigado. A juíza Luciana Xavier. Eu só queria complementar ali o que o Nilson falou sobre a espiriteira e que nós temos um processo com graves sequelas de um acidente numa espiriteira em uma obra, lá na 30ª Vara. E também falar sobre a preocupação da Nicole. Nós estamos todos juntos aqui para dialogar, né? Ninguém aqui está aqui para já fiscalizar, entrar na obra. Não, nós estamos antes aqui juntos para dialogar,
para nos unirmos, trocar ideias, trocar intenções e buscar todos aqui, nos unirmos todos para um mesmo objetivo, que é a prevenção, né? E aí entra também o trabalho dos técnicos em segurança. É isso. E só para finalizar, para dizer então que o Judiciário está junto, sim, nesse projeto, unindo-se a todos vocês aqui nesse projeto de prevenção. Obrigada. Pela ordem, o senhor Paulo Soares, da Fundacentro. Eu queria fazer um acréscimo à importância da comunicação do SAM quando ele se refere à necessidade de processos de educação e capacitação dos envolvidos na atividade. Então, eu vou citar a importância da educação, que, para que ela seja efetiva, ela necessita de muita informação. E eu ouvi no rádio ontem como a falta de informação produz efeitos negativos e interfere na vida de pessoas. Está se desenvolvendo um concurso para a contratação de engenheiros do trabalho e técnicos de segurança do trabalho, que foi o objeto de um mandado de segurança pelo Conselho Regional de Arquitetura, pedindo que fosse suspensa a realização das provas e que fosse ampliado o prazo de inscrições. Por quê? Porque a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos não reconhece a especialização de engenheiro de segurança do trabalho conferida aos arquitetos, que têm pleno e justo direito de também participar do certame realizado, e, no entretanto, foi impedida a sua participação porque foi negada a inscrição a eles. Então, isso está em fase de decisão. Pede-se que, pelo menos, o concurso para técnicos seja realizado, que será nesse próximo final de semana, se não me falha a memória, e é para um órgão do Estado, que não detém informação suficiente para que os seus representantes possam ter ações objetivas e que não causem transtornos à sociedade, de uma maneira geral, porque isso vai interferir na vida das pessoas. Portanto, a educação é fundamental, e é nesse caso que a Fundacentro tem um papel importantíssimo a cumprir, e para isso nós estamos aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da participação, presidente, e senhor procurador, e a todos vocês por estarem aqui nos prestigiando. Só a título de informação, eu vinha ouvindo o rádio hoje de manhã e está liberado, tá? Vai sair o concurso esse final de semana. Não, mas eu também ouvi a notícia, com exceção... Prova de engenheiro. Eu ouvi essa notícia também, com exceção da engenharia. Sereste Canoas. Alô. Bom dia a todos. Eu represento o Sereste Canoas Vale dos Sinos, que, junto com a Jaque do Sereste de Porto Alegre, a gente tem um desafio de pensar essas coisas juntos. Sou enfermeiro do trabalho, sou técnico de segurança do trabalho, e eu queria dividir um pouquinho... O nome? Kleber. Perdoem a falha. Kleber. E eu queria dividir um pouco, até para contribuir também nesse processo com todos, que é a lógica da atuação da saúde na segurança e na prevenção. Porque a entrada da saúde é mais recente, ela é nova. A gente se deu a partir do SUS e, mais recentemente, já a partir da década de 90, a nossa entrada. E eu queria dividir com vocês duas questões interessantes. Nós estamos fazendo parte, a convite do Dr. Ricardo, com uma grande experiência na vigilância dos frigoríficos, né, Ricardo? E o que ficou evidente para nós, e aqui eu queria... A contribuição é no sentido da gente, qual é o foco do nosso trabalho, qual vai ser o foco dele, porque o Ricardo, ao propor o bom senso, a gente sabe que o bom senso também é individual, mas qual é o foco? E a gente percebeu nos frigoríficos que o foco era o frango e não o trabalhador. Nós chegamos num frigorífico e tinha lá a meta diária. E nós chegamos à conclusão naquela conversa que a preocupação era com o frango, porque a gente encontrou situações muito terríveis de trabalho. Então, toda vez que nós nos afastarmos do foco do ser humano, e aqui não é trabalhador, porque para nós da área da saúde, a gente se movimenta sobre duas questões. A primeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que o trabalhador, antes de tudo, é um ser humano. Acontece que nós temos milhares de seres humanos na porta das empresas de construção querendo emprego. E para este trabalhador que se acidenta, ou que sai, é mais um, porque tem mais 10 para entrar. Então, a questão nossa aqui é pensar na questão do ser humano e de como é que nós vamos equalizar o foco que é
tratar o ser humano com dignidade, que é todo esse é o grande desafio que a gente tem pensado e que a gente tem feito. Por final, eu gostaria de falar para vocês uma experiência que a gente vem tendo lá em Canoas. Nós estamos numa parceria com o NSS de Canoas, trabalhando com os trabalhadores sequelados de doenças. Vocês não imaginem o quanto é perverso e cruel um trabalhador sequelado, e lá a gente tem vários sequelados da construção civil, porque este é o seu João, este tem nome, chama-se João, Alberto, e este não volta mais, este não consegue trabalhar mais, mas para o seu João ter saído acidentado, tem mais 10 Joões que vão entrar saudáveis. Então, cada vez que a gente se afastar do trabalhador enquanto ser humano, a gente está com muita dificuldade de atingir os objetivos. Obrigado. Mais alguma manifestação? Só para dizer que, nos frigoríficos, os que estão substituindo esses que estão saindo são os imigrantes, hoje. Né? No último frigorífico que a gente visitou, tinha 1/5 de imigrantes, paquistaneses, senegaleses, etc. Então, isso é um cuidado que nós vamos passar a ter agora também. Mais alguma manifestação? Lá? Bom dia a todos. Meu nome é Johnny, eu sou engenheiro civil e diretor de produção de uma construtora. A gente observa, todos comentaram aqui, o excesso da informalidade. Para mim, é esse o maior inimigo de todos nós aqui. É o inimigo do empresário, é o inimigo do sindicato e, principalmente, inimigo de todos nós enquanto Estado. Porque a informalidade, além de não recolher os tributos devidos, ela expõe, sim, o nosso setor, não a indústria, a construção civil, às estatísticas ruins. Eu gostaria de fazer uma provocação a todos aqui. Será que é possível a gente colocar o combate à informalidade como a principal meta das nossas ações? É isso. Eu acho que, onde há informalidade, eu tenho certeza que não há cumprimento de segurança, não há cumprimento, não há valorização de saúde. É possível nós focarmos nisso, deixar um pouquinho de lado o laudo da furadeira e focar, sim, na informalidade, combater isso em primeiro lugar. Se a gente falou aqui, se todos nós reconhecemos que 40% das pessoas envolvidas nessa atividade estão na informalidade, o que nós estamos fazendo para combater isso? É a provocação. Obrigado. Permite, Gelson? Muito bem colocado. Tem sido, assim, um foco do Sinduscom. Nós caímos, nós tínhamos, há 10 anos atrás, 60% de informalidade. Caímos para 36%. É muito ainda. O que o sindicato divulga é as melhores práticas. E as melhores práticas não é a informalidade, não é o trabalhador sem carteira assinada. Eu acho que se me permite, doutor Ricardo Wagner, eu acho que esse é um dos pontos, com certeza, que deve ser foco sempre de todos nós que trabalhamos de forma formal o combate à informalidade. E ao poder público, então, nem se fala, né? Eu estou falando nós, como entidade, vocês, como engenheiros, aqui, o CREA, de uma forma geral, eu acho que esse, com certeza, é um foco. Aqui no Sinduscom, a gente combate muito. Oportuna a tua colocação. Quando a gente chega e reconhece que tem 36% de informalidade, eu tenho falado muito, alguém está ganhando. O trabalhador não está ganhando. O governo não ganha, o Brasil não ganha. E por que tem informal? Porque aí tem algumas empresas que deixam os informais nos seus canteiros de obra, e sabem que tem. E sabem que tem. E perde quem? Perde o empresário sério. O empresário sério perde, porque a concorrência é desleal. E a gente sabe que tem, todo mundo sabe que tem, e que deve acabar com isso, mas ficam bravos com a entidade sindical, porque vai lá, vê o trabalhador na informalidade, tranca o canteiro de obra para regularizar. E aí os problemas se repetem. Só vai acabar isso quando o empresário
acabar com isso. É a mesma coisa que eu tive, acabei de falar, o empresário sério perde, Ricardo. O empresário sério não quer trabalhador na informalidade no seu canteiro de obra. Mas se tem 36% de trabalhadores reconhecidos pelo Sinduscom na informalidade, e a gente sabe que tem. E só vai acabar isso quando os empresários, os maus empresários, perceberem que isso é um mal para o seu país. E que os empresários sérios começarem a denunciar também esses maus empresários. Chega. Chega de precarização. Chega de informalidade. E não adianta, gente. Porque a gente acaba descobrindo, eu vou dizer para vocês, em determinados canteiros de obra, nós chegamos, eles já conhecem os carros do sindicato, os empreiteiros se mandam, saem correndo, mas a gente já sabe quem são. Passem no sindicato e fiquem lá um dia para vocês verem quantos trabalhadores na informalidade estão lá que nós estamos atendendo. Quantos? Gente, se vocês quiserem, nós acaba com a informalidade. Se os empresários quiserem, acaba com a informalidade. Quando eu digo vocês, Ricardo, eu não estou dizendo sérios. Eu estou dizendo os maus. Aqueles que mantêm cobra jararaca nos canteiros de obra. Aqueles que têm muitos problemas nos seus canteiros. Esses têm que entender que a situação mudou. E que tem que respeitar o ser humano, que tem que respeitar as pessoas. Por isso, a nossa entidade hoje, para muitos empresários, é o pior sindicato do Brasil. Mas enquanto esses maus empresários disserem que nós somos os piores, eu estou feliz. Porque eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou lá cobrando dele que ele mantenha a carteira do seu trabalhador assinada. Que ele dê o direito do trabalhador do seu direito. Entendeu? Muito obrigado, companheiro. Esta tua pergunta, que foi feita para nós aqui da mesa, é para todo o conjunto da construção civil. Para que a gente acabe realmente com a informalidade, que a gente acabe com a precarização na construção civil. E todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que vão sair daqui agora com isso na cabeça. Porque, gente, é demais. É horrível o que tem acontecido aqui. Eu só me sinto assim na obrigação de fazer uma colocação, Gelson. E nisso nós somos parceiros e temos trabalhado junto. O Sinduscom combate de forma veemente a informalidade. E no conjunto de associados, das empresas associadas ao Sinduscom, eu não vou dizer que não existe, mas se existir, é mínimo. Então, nós aqui combatemos a informalidade, porque é um concorrente desleal a nós mesmos. Lá. Antes da pergunta, todos assinaram a lista de presença? Caso alguém não tenha assinado, agora na saída, ela está ali no balcão, ok? Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, eu trabalho numa grande construtora e faço parte da CPRT. Eu acredito que, colocando isso em combater a informalidade, a gente tem que ter o foco, e não, sim, nas grandes construtoras, mas nas pequenas construtoras, nos investidores, na reforma do prédio, que tudo isso consta para o indicador do aumento do acidente do trabalho, da informalidade. E eu acho que a gente discute muito internamente no Sinduscom como fazer isso. A gente conhece as grandes construtoras, essas são informadas, essas têm a informação que é mais visada ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, a gente desenvolve e orienta. Mas como chegar na reforma do prédio da nossa casa, que a gente contrata uma empresa que não pede documentação, que não verifica, e se tem um acidente, vai para o índice de acidentes da construção civil. Um investidor que tem dinheiro, vai ali, compra o terreno, constrói o prédio e vai para o indicador de acidentes da construção civil. E, assim, o empreiteiro que vai fazer a casinha da praia, que vai para o índice da construção civil. Então, assim, a gente é penalizado, sim, né? A gente precisa desenvolver o setor, sim, mas eu acho que o foco tem que sair um pouco das grandes empresas. A gente tem que tentar atuar nas pequenas empresas, nos investidores, no que isso é o que acrescenta o número do índice da informalidade e da precarização, né, Gelson? E esse eu acho que também tem que ser um norte. Como combater isso?
Gabriela, só para... porque nós temos lá mais de 30 fiscais hoje. Nós atuamos 30 fiscais só em Porto Alegre. E nós atuamos em todas. E a gente sabe das pequenas e a gente sabe das grandes. Tem sim. Muita informalidade nas pequenas, tem. Mas tem muito empreiteiro em empresas grandes, que trabalham na informalidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma empresa que está recebendo uma atuação muito firme do sindicato, em que o empreiteiro fez a rescisão do trabalhador e ele permaneceu no canteiro de obra mais 2 meses sem carteira assinada. Mais 2 meses. E a empresa viu e sabia. Ou seja, a gente sabe de muitas irregularidades que os empreiteiros praticam dentro das empresas grandes. Então, quando a gente entender que o foco é só as pequenas... Não, o foco é as pequenas, porque ele faz um pequeno trabalho aqui, um pequeno ali. Não, as grandes empresas, elas têm muitos empreiteiros. A terceirização que elas praticam. Isso acontece o quê? A informalidade. E muitas têm tido isso. Algumas a gente consegue equacionar, entendeu? Porque a gente vai lá, fiscaliza, vê, e os trabalhadores denunciam. Por quê? Não dá para a gente entender que é só os pequenos. Senão a gente esquece dos grandes. E nos grandes também tem. Então, é num todo, é no conjunto da construção. Gelson, eu acho que tu precisas dizer que nós dois conversamos 1 ou 2 vezes por semana. Tu me ligando, olha, tem um problema aqui, um problema ali. E o que é importante ressaltar que, da parte do Sinduscom, quando é apontado um problema, nós entramos em ação imediatamente. Imediatamente. Nós não toleramos nenhuma dessas ações. Então, acho que é importante dizer, e é importante esse nosso diálogo, porque problemas existem, minha gente. Só em Porto Alegre são 54, na região metropolitana, perdão, são 54 mil trabalhadores. É muita gente. Ricardo, quando eu falo que os empresários sérios, e esses a gente não precisa defender, a prática que eles desenvolvem, por si só falam por eles, e que nós temos conversado sistematicamente sobre os problemas, e que encontro, eu já disse para ti, que entendo que, a partir da tua administração, respeitando os demais, que já passaram, mas que nós podemos dar um up à construção civil, dar uma melhora. Basta ver esse encontro aqui, né, e que a gente tem tido várias reuniões juntos, ou falando muito sobre os problemas que as empresas têm tido. Né? Eu não sou, gente, quero que vocês entendam, eu não sou o cara mais radical do mundo, não sou mesmo. Né? Sou muito acessível, mas não admito que uma pessoa, um trabalhador, passe por um problema que não deveria, que o trabalhador esteja sem carteira assinada, que o trabalhador não tenha um banheiro, um refeitório, que o trabalhador esteja correndo risco eminente de vida. Eu não admito isso, porque acho que eu sou dirigente sindical, eu tenho que defender ele, a minha obrigação é essa, e eu vou fazer isso. Se tiver que fazer 24 horas por dia, eu vou fazer. Ricardo, louvar as tuas atitudes que tu tem tido, sim, com relação ao Sindicato dos Trabalhadores, com relação aos trabalhadores, até porque você é um homem sério. A sua trajetória tem demonstrado isso. Agora, tem algumas empresas que a trajetória delas mostra ao contrário. E não adianta achar que, não, mas eu vou... Não adianta, a trajetória está ali, ela está dizendo. Tu olha para ele assim, não, aquela empresa, tu já sabe que ele lá na obra, lá no presídio de Guaíba, tem cobra jararaca. E tu sabe quem foi? Não, mas esse aí... Entendeu? Então, é essas pessoas que nós temos que mudar. É para esses que nós temos que falar. Para aqueles que mantêm menores no canteiro de obra sem carteira assinada. Menores, de 16 anos de idade, sem carteira assinada. Primeiro que não podem estar lá. Entendeu? Então, esses a gente sabe. Esses a gente conhece, Ricardo. E é para esses que nós temos que firmemente dar o recado. E não adianta esses chegarem e falar, mas se estão reclamando, é porque estão errados. Bom, José Paulo, de novo, esse assunto é um assunto extremamente polêmico e deu para ver já por todas as manifestações. Eu vou fazer mais uma, tomara que não seja polêmica, até porque a gente não tem só isso para falar aqui. Mas eu preciso dar 2 exemplos, e ele vai mostrar uma questão cultural que é muito forte e que está dentro desse assunto.
Então, quando foi construído o único estádio novo que tem no estado do Rio Grande do Sul aqui, né? A OAS ali teve alguns problemas, né? Teve algumas... E nós tivemos lá um tempo em que a obra ficou parada, né? E eu me lembro de entrevistas feitas com trabalhadores. Ali, talvez tu possa ler. A gente de manhã cedo vem vindo do trabalho e sempre escuta lá o programinha da Gaúcha e tem lá os caras falando. E tinha um trabalhador dizendo, eu estou aqui, estou parado, estou alojado aqui, sou de fora, mas até que não foi muito ruim, porque umas vizinhas ali precisavam fazer uns rebocos em casa e eu ganhei R$200 no dia, que foi mais do que eu ganharia trabalhando lá na obra normalmente. Não. Então, isso estava acontecendo, está ali registrado, que é o que a Gabriela falou. Quando nós vamos fazer a reforma na nossa casa, a gente chama aquele pedreiro de confiança, né? Esse cara é bom porque ele fez lá para o meu parente, porque o meu amigo, porque não sei o quê. E ninguém sabe o que é formalidade nesse momento. Até porque não é uma preocupação. Mas o mercado formiguinha movimenta mais de 50% do consumo de cimento do Brasil. O mercado formiguinha movimenta mais de 50%. Eu estou falando que movimenta mais do que as grandes empresas todas. Então, a gente tem que entender isso. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês aconteceu comigo. Há uns 2 anos atrás, nós não tínhamos gente para contratar. Estava difícil, não tinha trabalhador. E o Henrique Daveio, que estava terminando uma obra, me disse, estou dispensando um monte de cara legal. Eu digo, Henrique, me dá uma relação com os telefones, eu vou atrás desses caras tudo. E, pessoal, não foi 1 nem 2, mas foram todos que me perguntaram, mas eu posso trabalhar sem carteira assinada porque agora eu vou ter o meu seguro-desemprego? Então, essa é uma realidade. Eu antes ficava brabo com os trabalhadores. Eu agora entendi que eles incorporaram isso como um direito. Este é um direito que está sendo dado. Ele vê ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. Nós criamos uma legislação muito importante, protecionista, que deve ser respeitada para momentos de crise. Mas para um momento em que não há crise, nós deveríamos ter uma forma de combater. E eu não estou querendo... Não estou... Aqui, Gelson, antes que tu vá me xingar, eu não estou falando mal do trabalhador, porque eu entendo. Claro que eu não pude contratar nenhum desses trabalhadores que eram qualificados, que eram treinados, que vinham com recomendação. Mas será que eles ficaram sem trabalhar? Então, eu acho que aí... E eu não quero polemizar, eu estou dizendo que esta é uma das nossas dificuldades com relação à informalidade. Muito obrigado. Não, vamos seguir a ordem ali, doutor Ricardo? Ele pediu... Não, eu preciso falar exatamente sobre a questão do seguro-desemprego, mas eu quero colocar a posição do Ministério Público e da lei a respeito disso. O trabalhador que procura uma empresa, procura um emprego e defende a informalidade por estar recebendo seguro-desemprego, comete um crime chamado estelionato contra toda a sociedade, né? E o empregador que contrata é o chefe da quadrilha desse estelionato. Só existe trabalhador na informalidade, com ou sem seguro-desemprego, porque o empregador aceita. Se não aceitar, não vai haver, né? Então, não vai haver. Esses que a Gabriela citou, eles não têm um empregador. Tem, alguém contratou os caras. E se eles estão trabalhando no mercado formiguinha como autônomo, como MEI, eles não estão empregados? Eu não sei qual é a situação jurídica. Agora, o empresário que contrata o trabalhador, coloca no canteiro de obras, sabendo que ele está recebendo seguro-desemprego, ele comete 3 crimes. Primeiro, ele comete o crime do estelionato contra o Estado em cumplicidade com o trabalhador. Os dois são culpados. Mas esse crime só acontece porque o empresário contrata, senão não aconteceria. Quem manda lá é o empresário. Segundo, comete o crime de não formalizar a carteira, 397 do Código Penal. E comete o crime de improbidade fiscal, porque quem paga o informal não contabiliza também, tem caixa 2. Então, a gente tem que ver como é que trata isso, né? Não estou dizendo você, não estou dizendo você... Não estou dizendo você. Tá? Eu só coloquei... Gente, esse problema não é de falta de mão de obra. Esse é um problema penal.
Tá? Quando a gente fala de empregador, a gente não está falando de gangster. Agora, empregador que contrata trabalhadora dessa forma, para mim, é gangster. Para a lei, é gangster. Então, vamos tratar as coisas no seu devido lugar. Empregador é empregador, gangster é gangster. Empregador a gente conversa, gangster a gente põe na cadeia. Ali. Só uma observação, doutor Ricardo. O Zé Paulo não contratou